Olá, caros alunos, nós voltamos agora à unidade 1, agora trabalharemos a parte 2 da disciplina de variáveis complexas. Nessa parte 2 da unidade 1, a gente vai trabalhar com o cálculo diferencial complexo com suas respectivas funções. Eu sou o professor Rafael Mendonça Almeida e esse curso é o curso de licenciatura em matemática pelo Polo São João dos Patos, do IFMA. Então, começando aqui, a gente vai trabalhar com algumas definições e terminologia de conjuntos no plano complexo. Circunferências. Vamos considerar aqui que eu tenho dois números complexos, z igual a x mais y, e z0, x0 mais y, y0. Então, a diferença modular entre os dois vai ser a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. E isso representa a distância entre os pontos e z0, se a gente pensar nesses números complexos como pares ordenados. E os pontos e que satisfazem a equação, tá? São os pontos equidistantes, né? Então a gente pode representar aqui o módulo de z menos z0 como sendo simplesmente o raio ρ dessa circunferência. Bom, localizam-se todos esses pontos na circunferência de raio ρ centrado em z0 conforme essa figura. Exemplo, reescrevendo a equação z menos 2 menos 4i igual a 9, como z menos 2 mais 4i igual a 9, a gente tem uma circunferência de raio 9 centrada em z0 igual a 2 mais 4i. Certo? Continuando. Discos, vizinhanças e pontos interiores, exteriores e de fronteira. Então, os pontos E que atendem à desigualdade z menos z0 menor ou igual a ρ estão na circunferência z menos z0 igual a ρ ou no interior dela. Então, todos os pontos da fronteira e do interior da circunferência, ou seja, no círculo, né, estão dentro dessa definição aqui, dessa desigualdade. Então, é um disco de raio ρ centrado em z0. Os pontos z menos z0 em módulo menor do que ρ define a vizinhança de z0, incluindo o próprio z0, enquanto que os pontos nessa desigualdade entre 0 e ρ definem a vizinhança que a gente chama de vizinhança perfurada de z0, ou seja, porque a gente está retirando z0 de dentro aqui dessa expressão. Um ponto z0 é dito o ponto interior de um conjunto S do plano complexo se existir alguma vizinhança dele inteiramente contida em S. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar qualquer ponto aqui dentro dessa região azul, ele vai ser um ponto interior. Mas se, por exemplo, eu pegar um ponto aqui na fronteira, como qualquer vizinhança desse ponto aqui não se encontra inteiramente dentro dessa região S, tá? Porque a gente pode ter alguns pontos aqui lá de fora dessa vizinhança de um ponto aqui da fronteira, então ele já não é um ponto interior. Tá? E um ponto ele é chamado de exterior, AS, se existir alguma vizinhança desse ponto que não possua qualquer ponto de S. E é dito ponto de fronteira se qualquer vizinhança dele tem pontos de S e de fora de S. Tá? Então, os pontos exteriores seriam pontos que não seriam nem de fronteira e nem interior à região S. Ou seja, seriam pontos nessa região branca aqui lá de fora. Outras definições são de conjuntos aberto e fechado e fecho. Um conjunto aberto é aquele que não contém qualquer um dos seus pontos de fronteira, como aqueles representados nas figuras abaixo. Tá? Então, por exemplo, a imagem de z ser menor que zero, isso daqui é o conjunto de pontos do semiplano inferior, do plano de Argand-Gauss, ou plano complexo. Tá? É um conjunto aberto. O conjunto de todos os pontos cuja parte real está entre menos 1 e 1, tá? Que dá essa fita vertical infinita aqui, tá? Também é um conjunto aberto. Aqui na figura C nós temos também uma região aqui em azul que ela também não tem qualquer ponto de fronteira, então ela é também um conjunto aberto. E essa região aqui também, que é um anel circular, ela também não tem pontos de fronteira, como a gente pode perceber. Essas regiões aqui mais externas e interna, tá? Elas são tracejadas e não pertencem ao conjunto. Tá? Então é também um conjunto aberto. A gente chama de conjunto fechado aquele que possui todos os pontos de fronteira. E a gente chama de fecho de S, que é essa região que a gente está estudando,
ao conjunto fechado de pontos que tem tantos pontos de S quanto da fronteira de S. Seguindo em frente, a gente tem a definição também de pontos de acumulação isolados. Um ponto é chamado de acumulação de um conjunto S, desde que a vizinhança dele tenha infinitos pontos de S. Pontos interiores e de fronteira de um conjunto são pontos de acumulação. Tá? Se a gente relembrar aquela figura do slide anterior, se a gente pegar qualquer ponto de lá e pegar uma vizinhança, a gente vai ter infinitos pontos. Da mesma forma, se a gente pegar um ponto da fronteira, tá? Ele vai ter infinitos pontos, desde que esses pontos sejam da região S. Né? A gente não pode pegar pontos do exterior. Um ponto isolado de um conjunto S é todo ponto que não é ponto de acumulação desse conjunto. Tá? Então, como exemplo aqui, a gente poderia ter um ponto exterior ao conjunto S. Seria um ponto isolado. Exemplo 2. Todos os pontos do conjunto infinito, C, igual 0, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, até n mais 1 e assim por diante, são pontos isolados, sendo 1 o único ponto que não pertence ao conjunto e é ponto de acumulação. Por que ela é ponto de acumulação? Porque a gente percebe que todos esses números aqui do conjunto C, eles tendem para 1, então são portanto vizinhos ou estão na vizinhança do número 1. Com outra definição são de conjuntos não abertos, não fechados e conexos, domínios e regiões. O conjunto S é dito não aberto quando algum ponto de fronteira pertence a S e é não fechado quando existe um ponto de fronteira que não está em S. Exemplo 3. O disco perfurado, que vai de 0 a 1, aberto em 0 e fechado em 1, ele não é aberto nem fechado. Tá? Um conjunto S é denominado conexo se dois pontos quaisquer dele puderem ser ligados por uma linha poligonal, como nessa figura aqui da direita. Tá? Então, você tem aqui dois pontos Z1 e Z2, dois pontos lá do plano complexo, e se você consegue ligar eles por linhas poligonais, como essas aqui, tá? A linha poligonal é um conjunto de retas, tá? Que você consegue descrever dentro da região, de tal forma que ela que ela traceja aqui um polígono. Tá? Então, se você puder fazer isso com quaisquer dois pontos dentro de uma região S, então esse conjunto é denominado de conjunto conexo. Tá? Exemplo 4. Os conjuntos abertos, módulo de Z menor que 1 e 1 menor que módulo de Z menor que 2, abaixo, são conexos. Tá? Então eu tenho aqui dois conjuntos, como está sendo definido aqui no exemplo 4. Tá? O primeiro conjunto é esse conjunto aqui com a circunferência, ou com o círculo, melhor dizendo, com raio menor do que 1. E o outro é o círculo, ou o anel circular, com raio que varia de 1 até 2. Tá? Esses dois conjuntos são conjuntos abertos. Então, o conjunto aberto, não vazio e conexo é chamado de domínio. Tá? E qualquer vizinhança é um domínio. E um domínio, por sua vez, com alguns, todos ou nenhum ponto de fronteira é chamado de região. Outra definição é a definição de conjuntos limitados. Então, o conjunto S é limitado se existir um número R maior que zero, tal que o módulo de Z é menor do que R para todo Z em S. De outra forma, a gente pode dizer que o conjunto é limitado se ele puder ser inteiramente contido em alguma vizinhança da origem. Caso contrário, ele será ilimitado. Tá? Então, como exemplo de conjuntos ilimitados, nós temos aqui essas quatro figuras, que a gente já tinha visto em um slide anterior. Tá? Em todos esses casos, tá, os conjuntos são ilimitados. Tá? Funções complexas. Então aqui a gente entra propriamente na disciplina, falando já sobre funções complexas. Então, dado um conjunto S de números complexos, uma função f de S que associa a cada z pertencente a S um número complexo w, isto é, w igual a f de z, é uma função complexa. Então, supondo que u mais iv seja o valor da função f em z igual a x mais y, isto é, u mais iv é igual a f de x mais y, então f de z pode ser escrito como um par de funções reais das variáveis x e y. Ou seja, eu poderia escrever f de z como sendo u de xy mais i de vxy.
Uma observação aqui importante é que f é função real, se v de x e y for igual a zero. Ou seja, se a parte imaginária aqui dessa função for nula, tá? Então imediatamente a função ela passa a ser real. Exemplo, se f de z é igual a z ao quadrado, então f de x mais y vai ser igual a x mais y ao quadrado. E aí quando eu faço essa potência, eu desenvolvo essa potência, eu encontro x2 menos y2 mais i2xy. Logo, a parte real dessa função é x2 menos y2 e a parte imaginária é 2xy. Funções polinomiais irracionais e representação polar de funções. Sendo n um número inteiro positivo e a0, a1 até a n com a n diferente de zero constantes complexas, então Pz é igual a 0 mais a1z mais a2z2 mais a nzn. Então, Pz é uma função polinomial de grau n, cujo domínio é todo o plano z. Os quocientes de polinômios da forma Pz sobre Qz, com Qz diferente de zero, são denominados funções racionais, estando definidas em cada ponto z. Como w é igual a u mais iv e z na forma exponencial é igual a r exponencial de θ, tá? Então a gente pode escrever que f de z é igual a u grθ mais iv grθ. Então seria a forma polar de representar essa função. Então, por exemplo, se a gente tiver w igual a z ao quadrado com z igual a r exponencial de θ, então w é igual a r θ elevado ao quadrado, e isso elevado ao quadrado vai dar r ao quadrado exponencial de 2θ. E se eu desenvolver exponencial de 2θ, lembrando lá da fórmula de Euler, que a gente viu na parte 1, isso é cosseno de 2θ, mais i seno de 2θ. Mas eu tenho o r quadrado multiplicando aqui também. Então a parte real dessa função na forma polar vai ser u de rθ igual a r2 cosseno θ, e a parte imaginária vai ser v de rθ igual a r2 seno de 2θ. Bom, funções complexas como transformações. Aqui a gente basicamente está falando de como é que uma função complexa ela atua como transformação ou como uma aplicação. Então a imagem de um conjunto S sob uma transformação W igual a Fz é apresentada abaixo. O conjunto S é às vezes denominado pré-imagem de S' sobre F. Tá? Então aqui eu tenho um plano de Argand-Gauss, tá? Eu tenho um conjunto aqui S, e quando eu mapeio todos esses pontos aqui por meio dessa função f de z, tá? Eu vou para um outro espaço, esse espaço continua sendo um espaço complexo, um plano complexo, tá? Mas aí essa função ela é mapeada em outro conjunto de pontos, e esse outro conjunto de pontos forma um conjunto que a gente chama de S', tá? Lá no plano UV. Então a imagem de um domínio de definição S é a imagem de F. A imagem inversa de um ponto W é o conjunto de todos os pontos de Z pertencente a S, cuja imagem é W. Então a gente pode trabalhar com operações de translação, rotação e reflexão, tá? Fazendo esse mapeamento. E essas operações elas são comumente associadas às características geométricas de certas aplicações. Isso. Então, exemplo. Determinar a imagem do semiplano que tem a parte real de z maior ou igual a 2 sob a transformação complexa w igual a iz e representar graficamente. Então, o semiplano S é definido por x maior ou igual a 2, né, já que a parte real de z é simplesmente x. Então, o semiplano que ele está falando é x maior ou igual a 2, esse semiplano aqui. E y varia de menos infinito a infinito. Para obter a imagem de S, a gente usa a transformação w igual a iz, z vale x mais y, e aí eu obtenho menos y mais ix. Tá? Bom, considerando que w é igual a u mais iv, então u vai ser igual a menos y, aqui por identidade, e v vai ser igual a x. Daí eu obtenho que v vai ser maior ou igual a 2, né? Por identidade, a gente sabe que x é maior ou igual a 2, e como v é igual a x, então v vai ser maior ou igual a 2.
e U vai variar de menos infinito até infinito. Assim, o conjunto S' consiste de todos os pontos na reta V igual a 2 ou acima dela. Tá? Então é meio como se tivesse acontecido aqui uma rotação. Né? Então a gente tinha aqui uma reta vertical passando por x igual a 2. Tá? E essa reta ela passa agora por V igual a 2i, né? Formando esse novo conjunto S'. Tá? Então essa aplicação W igual a IZ sobre esse espaço, essa região S gerou esse novo conjunto S'. Então, curvas paramétricas num plano complexo. Então, o que são essas curvas paramétricas? Nada mais são do que você parametrizar as funções componentes x de t e y de t da função f de z, de tal forma que você consiga trabalhar essas funções numa integral, numa derivada, de uma forma mais simplificada. Tá? Vocês devem ter visto um pouco sobre isso nos cálculos. Tá? Então, uma reta que passa pelos pontos z0 e z1, como está representado aqui abaixo, tem a equação paramétrica z menos z0, que multiplica t que multiplica z menos z1 menos z0. Isto porque z menos z0 é um múltiplo real de z1 menos z0. O z está representado aqui também. E z vai ser igual a z0 mais t que multiplica z1 menos z0. E t varia de menos infinito até mais infinito. Tá? Toda essa definição aqui vem de definição da reta. Tá? Então, uma parametrização da circunferência com centro z0 e raio r pode ser colocada assim: z de t é igual a z0, mais r que multiplica cosseno de t, mais i seno de t. Isso daqui é a forma polar. Ou na forma exponencial, isso é igual a z0 mais r exponencial de t, com t variando de 0 a 2π. Bom, então limites. As funções complexas também, assim como as funções reais, a gente pode calcular limites dessas funções. Então, seja f uma função definida em todos os pontos z, de alguma vizinhança perfurada de um ponto z0, o limite de f de z quando z tende a z0 é w0, isto é, limite de f de z quando z tende a z0 igual a w0. É parecido com o que a gente vê em funções reais. Tá? E aqui seria uma representação geométrica do que a gente está dizendo. Tá? Uma vizinhança perfurada de z0 e você quer se aproximar desse ponto z0, ou seja, z tende a z0, e aí o limite dessa função quando z tende a z0, tá? Isso daí seria o w0. Assim, dado qualquer número positivo epsilon, existe algum número positivo delta, tal que módulo de f de z menos w0 é menor que epsilon se módulo de z menos z0 estiver entre 0 e delta. Tá? Geometricamente, nós temos isso aqui também definido. Tá? O w se aproxima de w0 à medida que z se aproxima de z0, onde w é a própria função f de z. Tá? Então, geometricamente, dada qualquer vizinhança módulo de f de z menos w0 menor do que epsilon de w0, existe alguma vizinhança perfurada de módulo de z menos z0 entre 0 e delta de z0, tal que cada ponto z da vizinhança de z0 tem imagem w próxima de w0. Então, critério para a não existência de um limite. Se f se aproximar de dois números complexos distintos, w1 e w2, por meio de duas curvas diferentes, passando por z0, então o limite de f de z, quando z tende a z0, não existe. Nesse exemplo aqui a gente vai entender isso melhor. Então, mostrar que o limite de z sobre o complexo de z, quando z tende a zero, não existe. Então, se eu fizer z tender a zero pelo eixo real, ou seja, eu não tenho parte imaginária, então é a mesma coisa de fazer x tender a zero. Então, o limite de z sobre z barra quando z tende a zero vai ser o limite, tá? Mais aqui à frente, de x sobre x quando x tende a zero. Mas isso é o limite de 1 quando x tende a zero, isso é igual ao próprio 1. Fazendo z tender a zero pelo eixo imaginário, ou seja, eu não tenho parte real, então isso é a mesma coisa de fazer y tender a zero. Então, o limite de z sobre z barra quando z tende a zero vai ser a mesma coisa do limite de yi sobre menos yi quando y tende a zero. Isso é o limite de menos 1 quando y tende a zero, que por sua vez é igual a menos 1. Dois resultados diferentes para o mesmo limite, só tomando curvas ou caminhos diferentes. Logo, esse limite não existe. Tá? Então, teorema de limites. Então, teorema 1.
seja a função f de z igual u de xy mais iv de xy, com z igual a x mais iy, z0 igual x0 mais iy0, w0 igual u0 mais iv0. Se o limite de u de xy, quando xy tende a x0, y0 for igual a zero, e o limite de vxy, quando xy tende a x0, y0 for igual a v0, então o limite de f de z, quando z tende a z0, vai ser igual a w0. E reciprocamente, se a equação 2 for verdadeira, que é essa equação aqui, o mesmo ocorre com a equação 1. Segundo teorema, se o limite de f de z for igual a w0 quando z tende a z0, e o limite de f de z quando z tende a z0 for igual a w0 maiúsculo, então a gente vai ter o seguinte: o limite de uma constante vezes a função vai ser a constante vezes w0, sendo c aqui uma constante complexa. O limite da soma ou da subtração aqui vai ser a soma ou subtração dos limites. O limite do produto vai ser o produto dos limites. O limite do quociente vai ser o quociente dos limites, desde que w0 seja diferente de zero. Exemplo, calcular esse limite aqui dessa função quando z tende a i. Bom, aqui eu posso simplesmente calcular individualmente sobre cada parte do numerador, tá? Retirando aí as constantes. 3 mais i eu posso retirar do limite, porque é uma constante. Aqui ficou o limite de z ao quadrado. O 2 eu posso tirar, que é uma constante, e calcular só o limite de z. Da mesma forma, no denominador. Tá? Eu posso calcular o limite de z mais 1 quando z tende a i. Então, fazendo essas operações, eu vou encontrar 7 meios menos 1 meio de i. Opa, foi muito. Continuidade. Uma função ela é dita contínua em z0 se as condições abaixo são satisfeitas. Então, a primeira condição, o limite de f de z quando z tende a z0 existe. A segunda condição, f de 0 existe. E a terceira condição, o limite de f de z quando z tende a z0 é igual a f de 0. Se vocês recordarem lá dos cálculos, tá? Isso aqui é exatamente a mesma definição de continuidade para funções reais. Então, teorema. Se z0 e w0 forem pontos dos planos z e w, respectivamente, então, o limite de f de z quando z tende a z0 vai ser infinito, se e somente se o limite de 1 sobre f de z quando z tende a z0 for igual a zero. 2. O limite de f de z quando z tende a infinito é igual a w0 se e somente se o limite de f de 1z, 1 sobre z, quando z tende a z0 for igual a w0. 3. O limite de f de 0 quando z tende a infinito é igual a infinito se e somente se o limite de 1 sobre f de 1z quando z tende a 0 for igual a zero. Tá? Esses limites aqui 2 e 3 são limites que a gente chama de limites no infinito. Tá? E esse aqui 1 é um limite infinito. Tá? Para que vocês procurem referência nas fontes bibliográficas. Exemplo 10. Calcular os limites infinitos e no infinito a seguir. Tá? Então, aqui na letra A, a gente tem o limite de z mais 3 sobre z mais 1 quando z tende a menos 1. Tá? Então, daqui eu posso perceber, tá, que se z tender a menos 1, isso daqui tudo vai para infinito, tá? Porque menos 1 é uma singularidade aqui. Se z tender a menos 1, isso aqui vai tender para zero e naturalmente a função vai para infinito. Né? Então eu caio aqui justamente no primeiro caso. Tá? Então eu posso fazer o que? Eu posso pegar o limite de 1 sobre f de z, quando z tende a menos 1. Tá? Isso daí eu posso entender como uma divisão de fração. Tá? E quando eu calculo esse limite, eu vou obter como resultado zero. Tá? Da mesma forma, a gente pode raciocinar aqui na letra B. Tá? Naturalmente, agora, a gente tem o limite de uma função quando z tende a infinito. Tá? Então, a gente poderia cair num dos dois casos aqui. Mas quando z tende a infinito aqui, tá? Eu vou ter uma singularidade, né? Porque eu vou ter infinito sobre infinito. Tá? Isso aqui não é bem definido.
mas a gente poderia usar a regra de L'Hopital, derivar em cima, numerador e denominador, e aí a gente obteria uma constante. Tá? Então, a gente pode entender essa constante como sendo W0, e a gente recairia no caso 2 e pode resolver conforme o caso 2 apresenta aqui. Isso foi feito aqui. Tá? Derivadas. Se f é uma função cujo domínio de definição contém uma vizinhança perfurada, módulo de z menos z0 menor que epsilon de um ponto z0, a derivada de f em zero é o limite. Tá? Esse limite aqui é parecido com o limite de funções reais. Se existir esse limite, diz que a função f é derivável em z0. A gente pode representar essa derivada de outras formas, tá? E elas estão apresentadas aqui. Então, regras de diferenciação. Então, regras envolvendo constantes. A derivada de uma constante é igual a zero. A derivada de uma constante vezes a função complexa é a constante vezes a derivada da função complexa. A derivada da soma ou da subtração é a soma ou subtração das derivadas. A derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira vezes a derivada da segunda função, igual como acontece em funções reais. A derivada do quociente é exatamente igual a funções reais. Regra da cadeia é exatamente também igual a funções reais. Tá? Então a derivada de f de g de z vai ser f' de g de z vezes g' de z, ou seja, a derivada de f vezes a derivada da função interna. Regra da potência. A derivada de z elevado a n em relação a z é n vezes z elevado a n menos 1. E a derivada de uma função g de z elevado a n é n vezes g de z elevado a n menos 1 vezes a derivada da própria função g. Analiticidade em um ponto. Uma função ela é diferenciável em um ponto z0 se o limite existe e é igual a um único complexo, número complexo, para qualquer caminho escolhido ao fazer ΔZ tender a zero. Exemplo, mostrar que a função f de z igual x mais 4y não é diferenciável. Então, a gente vai pegar a definição, vai substituir aqui a função f de z, que é x mais 4y, tá? E a gente tem esse resultado. Bom, só que a gente vai ter dois resultados diferentes. Vai ser o resultado desse limite, se a gente escolher como caminho uma reta paralela ao eixo x, ou seja, se a gente fizer ΔY igual a zero. Ou o resultado vai ser 4 se a gente escolher como caminho uma reta paralela ao eixo y, ou seja, se a gente fizer a variação em x for igual a zero. Dessa forma, f não é diferenciável porque os limites são diferentes para caminhos também diferentes. Então, uma função complexa w igual a f de z, ela é analítica em um ponto z0 se for diferenciável em z0 e em todo ponto em alguma vizinhança de z0. Funções inteiras. Bom, funções inteiras são aquelas que são analíticas em todo ponto z no plano complexo. Teorema. Então, funções polinomiais complexas, dessa forma aqui, tá? São funções inteiras, mas funções racionais complexas, dessa forma aqui, com P e Q, funções polinomiais, são funções analíticas em qualquer domínio D, dessa forma. Bom, ponto singular é um ponto Z onde a função W igual a f de z não é analítica. Tá? Exemplo, a função racional f de z igual a 4z sobre z2 menos 2z mais 2 é indefinida em 1 mais i e 1 menos i. Logo, f não é analítica nestes pontos. Tá? Esses dois pontos, 1 mais i e 1 menos i, eles são as raízes desse denominador dessa função complexa. Tá? Então, se a gente substituir qualquer um deles, naturalmente a gente vai obter zero aqui no denominador. Tá? Isso tem uma singularidade. E a função não é analítica nesses pontos. Analiticidade de composição de funções. A composição de funções analíticas, f de z e g de z, em um domínio D, por meio da soma da diferença do produto e do quociente, é também analítico. Tá? Isso daqui ajuda a gente bastante. Se a gente conhece duas ou mais funções analíticas, tá? A composição delas também vai ser. Diferenciabilidade implica continuidade. Isso daqui é uma regra que vale aqui em funções complexas e vale também lá em funções reais. Se f for diferenciável em um ponto C0 de um domínio D,
Então f é automaticamente contínua em Z0. Regra de L'Hopital. Eu tinha falado dessa regra agora há pouco, né, porque vocês devem ter visto isso em cálculo também. Se f e g forem funções analíticas em um ponto Z0, e se f de Z0 for igual a zero, G0 igual a zero e G' de Z0 igual a zero, então o limite de f de z sobre g de z quando z tende a Z0 vai ser igual a f' de Z0 sobre g' de Z0. Tá? Exemplo, use a regra de L'Hopital para calcular esse limite. Tá? Então, se vocês substituírem o z por i, tá? Tanto no numerador quanto no denominador, tá? Vocês vão encontrar aqui uma singularidade. Tá? Vou encontrar zero sobre zero, a gente não divide zero sobre zero, isso aqui vai dar uma indeterminação. Tá? Então, a regra de L'Hopital diz que a gente pode simplesmente derivar numerador e denominador. Isso foi feito aqui no numerador, foi feito também no denominador. Tá? E em seguida a gente substitui o valor de z por i. Tá? E encontramos aqui como resultado. Antes a gente fez aqui uma divisão, né? E naturalmente, depois de fazer essa divisão, a gente encontra o resultado desse limite, como sendo menos o meio. Equações de Cauchy-Riemann. Essas equações elas são muito importantes, tá? E a gente vai ter que lembrar dessas condições ou equações de Cauchy-Riemann para o resto do curso. Então, são equações que funcionam como um teste para avaliar a analiticidade de uma função complexa da forma f de z igual a u de xy mais iv de xy. Teorema. Se essa função é diferenciável em z, então as derivadas de primeira ordem de u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann em z. Ou seja, quais são essas condições? A derivada de u em relação a x tem que ser igual à derivada de v em relação a y, e a derivada de u em relação a y tem que ser igual à derivada negativa de v em relação a x. Além disso, a derivada de f será dada por f' de z, du dx mais i dv dx, ou, de forma equivalente, né, lembrando essas equações de Cauchy-Riemann, dv dy menos i du dy. Exemplo, verificar que essa função x mais 4y não é diferenciável. Foi a função que a gente viu em slides anteriores. A gente viu que lá, por dois caminhos diferentes, o limite que definia a derivada, ou a derivada pela definição, como vocês preferirem, tá? Deu resultados diferentes. Então, fazendo u igual a x, que é a parte real, e v igual a 4y, que é a parte imaginária, du dx vai ser igual a 1, que é diferente de dv dy, que é igual a 4, certo? Se a gente derivar v em relação a y, vai dar 4. Então, aqui a condição de Cauchy-Riemann já é quebrada, então a função ela já não é analítica, mesmo que a outra equação seja atendida, como acontece aqui. Tá? Então, f não é diferenciável. Função exponencial complexa. Essa função é dada por w igual a ez, ou se a gente expandir isso, isso vai dar a exponencial de x, cosseno de y, mais i exponencial de x, seno de y. Teorema 1. A função exponencial complexa ela é inteira e sua derivada é a própria função exponencial. Então, a transformação de xy para uv, a partir dessa aplicação w igual a ez, tá? A gente pode pensar nela da seguinte forma. Então, se w é igual a e elevado a z, e se eu troco z por x mais y, eu vou ter esse produto de exponenciais. Tá? Esse produto de exponenciais eu posso representar na forma polar como sendo r exponencial de θ. Então, aqui por identidade, r vai ser igual ao exponencial de x, tá? e θ vai ser igual a y mais de 2nπ, onde n pertence aos inteiros. Tá? Então, com y constante, tá? E x variando, w vai ser um raio passando pela origem. Se x é constante e y varia entre 0 e 2π, então w é um círculo de raio ρ centrado na origem, tá? Como está representado aqui nessa figura. Teorema 2. Sejam z1 e z2 números complexos, então a exponencial elevada a zero vai ser igual a 1, a exponencial de z1 e z2 vai ser a exponencial de z1 mais z2, o quociente da exponencial de z1 pela exponencial de z2 vai ser a exponencial de z1 menos z2.
E a exponencial de z1 elevado a n vai ser a exponencial de nz1 com n pertencente aos inteiros. Outra função importante é a função logaritmo complexa. Ela é definida como w igual a ln de z, ou se eu quiser representar ela na forma polar, ln de r exponencial de θ. Bom, mas como eu tenho aqui um produto no logaritmo, eu posso separar como sendo ln de r, mais ln da exponencial de θ. Só que ln da exponencial, esse argumento aqui da exponencial ele vai cair, e ln da exponencial, sem nenhuma potência, sem nenhum expoente, vai ser igual a 1. Função multivalente. A função logaritmo complexa acima é uma função multivalente. Por quê? Porque ela pode assumir diversos valores, dependendo do argumento θ de z. Tá? Então, θ é igual a θ0 mais 2kπ, onde θ0 varia entre 0 a 2π, e o k são números inteiros. Tá? O k pertence ao conjunto dos números inteiros. Função univalente. A gente pode tornar a função logaritmo uma função univalente, tá? Restringindo essa função a um intervalo do tipo que varia entre 2π e 2k mais 1π, onde k é esse conjunto de números inteiros. Tá? Quando a gente faz isso, ela passa a ser uma função univalente e cada valor de k conduz ao que a gente chama de determinação ou a um ramo do logaritmo. Tá? Então, w de k vai ser igual a ln de k de z. Eu posso representar isso na forma polar, ln de r exponencial de θ. Isso aqui é igual a ln de r mais iθ. Então, o valor da terminação ou ramo principal do logaritmo de z. Tá? Então, aqui, como a gente pode representar a função logaritmo de z na forma polar, isso acaba levando a função a assumir vários valores, tá? Porque isso leva a uma periodicidade da função. Mas quando a gente seleciona k igual a zero, para essa função logaritmo complexa, tá? A gente passa a selecionar o que a gente chama de raio, corte, o ramo principal desse logaritmo. Tá? E isso aqui está bem explicado aqui nessa definição. Vamos pegar aqui um exemplo para a gente entender isso melhor. Então, o logaritmo complexo ln de 5 é o conjunto de valores ln de 5 igual ln de 5 mais 2kπi para k inteiro. Quando a gente faz k igual a zero, obtemos o valor principal de ln de 5, que é igual, coincidentemente, ao valor do logaritmo real ln de 5, que é aproximadamente 1,6094. Tá? Então, quando a gente for representar o valor principal da função logaritmo, a gente vai representar o logaritmo com L maiúsculo. Tá? E quando for um ramo que não é o principal, ou for o caso geral do logaritmo, tá? A gente vai representar ele com o L minúsculo. Tá? Da mesma forma como foi feito para argumento principal na parte 1 dessa unidade. A analiticidade do ramo principal de ln de z. O ramo principal do logaritmo complexo é uma função analítica e sua derivada é dada por 1 sobre z, tá? Exatamente igual como acontece nas funções reais. Bom, os pontos de um corte são singularidades de uma função complexa e qualquer ponto em comum de todos os cortes dela é um ponto que a gente chama de ramificação. Então, o ponto z igual a zero é um ponto de ramificação de ln de z. O valor principal da função logaritmo complexo é descontínuo em z igual a zero, bem como no eixo real negativo. Nesse último caso, a imagem de ln de z vai ser igual a π pelo segundo quadrante, ou vai ser menos π pelo terceiro quadrante. Tá? A gente pode verificar isso aqui nessa figura. Tá? Então, o eixo real negativo, tá? Ele é um ramo aqui da função logaritmo, tá? Onde ela tem uma descontinuidade. Então, a parte imaginária, se a gente for aqui pelo segundo quadrante, tá? O argumento vai ser π, e se a gente for pelo terceiro quadrante, o argumento vai ser menos π. Tá? Então, teorema, se z1 e z2 forem números complexos, não nulos, e n for um inteiro, então ln de z1, z2 vai ser ln de z1 mais ln de z2. ln de z1 sobre z2 vai ser ln de z1 menos ln de z2. E ln de z1 elevado a n vai ser n que multiplica ln de z1.
tá? Da mesma forma como acontece com o logaritmo de funções reais. Função potência complexa. Se α for um número complexo e z diferente de zero, então se define a potência complexa como z elevado a alfa igual ao exponencial de alfa ln de z, que é uma função também multivalente. Se α for um número inteiro, a função passa a ser univalente. Tá? Então, nada mais do que a gente fez aqui foi redefinir a função z elevado a alfa como sendo exponencial de alfa ln de z. De tal forma que se alfa ele retornar aqui como uma potência de z, eu vou ter exponencial de ln de z elevado a alfa, tá? E aí naturalmente eu volto para esse primeiro resultado de z elevado a alfa. Então, como exemplo, calcular a potência complexa f de z igual a i elevado a 2i. Como z é igual a i e alfa é igual a 2i, tá? Então a gente pode representar i elevado a 2i como i elevado a 2i ln de i. Bom, mas ln de i a gente já viu, é π sobre 2 mais 2nπ vezes i. Então isso daqui é 4n mais 1 vezes π sobre 2 vezes i. Logo, tá? I elevado a 2i, a gente pode representar como essa exponencial, e se a gente fizer todo o processo aqui de multiplicação, a gente vai simplificar e encontrar a exponencial de menos 4n mais 1 vezes π, com n inteiro. Então, se α1 e α2 forem números complexos, não nulos, e n for inteiro, então z elevado a α1 vezes z elevado a α2 é z elevado a α1 mais α2, z α1 sobre z α2 é z elevado a α1 menos α2, e z elevado a alfa elevado a n vai ser z elevado a n alfa. O valor principal de uma potência complexa. Então, da mesma forma que o logaritmo, tá? A potência complexa também, ela assume um valor principal. Tá? Esse valor principal de z elevado a alfa é denominado de Vp de z alfa ou P de z alfa. Bom, nesse P aqui a gente tem a definição do que a gente chama de parte principal, tá? Mas é a mesma coisa de valor principal. Exemplo, calcular o valor principal de 2i elevado a 1 menos i. Como z é igual a 2i, então o módulo de z vai ser igual a 2, o argumento de 2i vai ser π sobre 2, então ln de 2i vai ser igual a ln de 2 mais iπ sobre 2. Logo, 2i elevado a i menos 1 vai ser exponencial de 1 menos i, ln de 2i, e desenvolvendo aqui, tá, a gente vai encontrar exponencial de ln de 2 mais π sobre 2, vezes o cosseno de ln de 2 menos π sobre 2, menos i seno de ln de 2 menos π sobre 2. Tá? Se a gente colocar essa expressão numa calculadora, a gente vai encontrar 6,1474 mais 7,4008i. Bom, a analiticidade dessa função de potência complexa. Tá? Então, se eu pegar aqui a parte principal dessa potência complexa, a função exponencial de AZ ela vai ser contínua nos complexos e ln de z é contínua no domínio módulo de z maior que zero, desde que o argumento de z se encontra entre menos π e π. Então, logo z elevado a alfa é contínua no domínio de ln de z. Então, no domínio em que o módulo de z é maior que alfa e que o argumento de z se encontra entre menos π e π, f1 de z é igual ao exponencial de alfa ln de z, tá? E essa função ela é o ramo principal da potência complexa. E sua derivada é dada pela regra da cadeia. Tá? Então, f' de 1z vai ser a derivada em relação a z da exponencial de alfa ln de z. Tá? A gente sabe que a derivada da exponencial é a própria exponencial, mas como eu tenho uma função no argumento da exponencial, eu tenho que derivar também pela regra da cadeia o próprio argumento. Tá? Então, fazendo a álgebra devida aqui, a gente vai encontrar que a derivada da função potência complexa do argumento, da parte principal da potência complexa vai ser alfa vezes z elevado a alfa menos 1. Então, funções trigonométricas complexas. Então, se x é uma variável real, eu tenho aqui exponencial de x e exponencial de menos x, estão aqui definidas. Se eu somar o segundo membro aqui dessas expressões, eu obtenho um cosseno de x.
Se eu subtrair o segundo membro dessas expressões, eu obtenho o seno de x. Por extensão, as funções seno e cosseno complexas, elas são dadas por seno de z, tá? Trocando aqui x por z, e cosseno de z, trocando aqui x por z, que são funções inteiras, uma vez que são combinações lineares de exponencial de mais ou menos z. Tá? Então, dessa própria definição de exponencial de mais ou menos z, tá? Eu obtenho aqui que a derivada de seno de z vai ser cosseno de z, e a derivada do cosseno de z vai ser igual a menos seno de z. Da mesma forma como acontece com as contrapartes reais. Funções hiperbólicas complexas. Então, se x é uma variável real, a gente define o seno hiperbólico de x como sendo isto aqui, e o cosseno hiperbólico de x como sendo isto aqui. Tá? As funções seno e cosseno hiperbólico complexas são dadas por seno hiperbólico de z, tá? Basta trocar aqui x por z, tá? E no denominador a gente vai ter 2i. E o cosseno hiperbólico de z, da mesma forma, troca x por z, o denominador continua o mesmo. Bom, funções trigonométricas inversas, elas podem ser expressas por meio de logaritmos, conforme mostramos a seguir. Então, seja w igual ao arco seno de z, então eu posso dizer que z é o seno de w, e isso vai ser igual ao exponencial de w menos exponencial de menos iw sobre 2i. Tá? Então, eu posso desenvolver aqui, tá? Eu chego aqui nessa equação para exponencial, que é uma equação do segundo grau. Eu posso calcular por Bhaskara quem é a exponencial de w, tá? Eu chego aqui no resultado, posso isolar simplesmente o iw na forma de um logaritmo, tá? Então, w como sendo o arco seno de z, eu posso interpretar ele como sendo menos iln dessa expressão nos colchetes, tá? Então, a função arco seno de z é uma função também multivalente. Por que ela é multivalente? Porque ela depende do logaritmo natural, que a gente já viu que é uma função multivalente. Funções trigonométricas inversas, tá? Continuando, as funções multivalentes arco cosseno e arco tangente são dadas respectivamente pelas expressões abaixo. A gente pode também derivar os ramos, tá, dessas funções trigonométricas inversas, arco seno, arco cosseno e arco tangente. Tá? Para isso a gente pode usar a regra da cadeia. Tá? Então, a derivada do arco seno de z vai ser a derivada em relação a z do arco seno de z. Tá? Pela definição de arco seno de z que a gente viu agora há pouco, tá? Como sendo um logaritmo, tá? A gente chega nesse resultado aqui de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos z2. A derivada do arco cosseno de z, tá? A gente pode fazer da mesma forma e vai encontrar menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos z2. E por último aqui, a derivada do arco tangente de z, a gente vai encontrar como resultado 1 sobre 1 mais z2. Então, funções hiperbólicas inversas. As funções multivalentes, arco seno hiperbólico e arco cosseno hiperbólico e arco tangente hiperbólico são dadas respectivamente por essas expressões aqui abaixo. Tá? E a gente pode também derivar essas funções hiperbólicas inversas usando basicamente a regra da cadeia. Tá? Então, a derivada do arco seno hiperbólico vai ser 1 sobre a raiz quadrada de z2 mais 1. A derivada do arco cosseno hiperbólico vai ser 1 sobre a raiz quadrada de z2 menos 1. E a derivada do arco tangente hiperbólico vai ser 1 sobre 1 menos z2. Bom, gente, basicamente isso que eu tinha para apresentar na unidade 1. Eu peço que vocês continuem estudando o material de apoio, principalmente os livros que foram disponibilizados na plataforma. Tá? E se tiver algum questionamento, sugestões, opiniões, dúvidas, podem entrar em contato, eu estarei à disposição.